Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus do sexto ano, aqui é o professor Nilton e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Antes da gente começar, gente, eu queria logo avisar vocês, tem um vizinho meu fazendo uma obra aqui do lado de casa e aí de vez em quando ele começa o batuque e isso pode atrapalhar a aula. Mas aí eu vou tentar falar mais alto quando o barulho começar a incomodar, tá? Mesmo dentro do quarto, do fechado, ainda assim incomoda bastante. Mas vamos lá. Não tem outro jeito, né? Antes da gente começar, queria falar para vocês que na última aula nós tivemos um problema na gravação. Na verdade, a gravação parou antes de eu concluir e eu fiquei falando aqui igual um besta. Quando eu terminei de falar, né? Que eu fui ver que a gravação não estava, né? O programa não estava mais gravando. Então a gente vai fazer uma revisão sobre esse último slide e vamos passar para o próximo. Então na última aula a gente falou sobre o profeta Maomé, né? Falamos sobre a história dele, então não vou voltar nesse ponto. E a gente parou justamente onde estava falando aqui, ó, sobre os seguidores do profeta Maomé passaram a ser chamados de muçulmanos. E aí a gente conversou que não é todo muçulmano que é terrorista e tudo mais, isso a gente vai ver até melhor hoje, tá? A questão é a seguinte, gente. Os ensinamentos de Alá, de que existia um único Deus, começaram a preocupar os mercadores da cidade de Meca. Por quê? Lembra que Meca era um importante centro religioso e comercial. Muitas pessoas peregrinavam até a Meca para cultuar os seus vários e diversos deuses. Então os mercadores começaram a ficar com medo que essa mensagem de Alá, que começou a ser muito propagada, muito difundida, começasse a fazer com que, a mexer com seus negócios, a dar lucro, tendo em vista que essas pessoas não iriam mais visitar a Meca, não teria por que visitar a Meca. Então esses ricos mercadores começaram a perseguir Maomé, tá? E até atentar contra a vida dele e dos seus seguidores. Por isso, em 622, Maomé precisou fugir. A gente diz que foi a fuga de Maomé de Meca para Medina, que é justamente o que está aqui no mapa. Ó. Aqui no mapa. Ó. Ele sai daqui e vem para cá. Claro que não foi de carro, tá, gente? Provavelmente de camelo, como mostra a imagem aqui do que seria essa fuga. Tá? Então lembrando que ele foge porque os mercadores, com medo de seus negócios serem prejudicados pela religiosidade de Maomé, do profeta, e pelo que ele dizia, o perseguiram. Esse episódio, gente, é tão importante para a história muçulmana, esse episódio chamado de Hégira, essa fuga, que isso aqui marca o ano 1 do calendário muçulmano. O início, na verdade, do calendário muçulmano. O que isso significa? Se a gente for ver a linha do tempo no calendário cristão, o marco inicial é o nascimento de Cristo. Essa data que está aqui, 622, é porque faziam 622 anos do nascimento, 622 anos do nascimento de Cristo. Então essa data é em relação ao calendário cristão, tá? Já para os muçulmanos, aqui foi o início, é o marco zero do calendário cristão. Então, quando eles teriam aí o ano 1, né, o primeiro ano deles do calendário muçulmano, no calendário cristão já estava no ano 622. Então, para os muçulmanos, eles não estão em 2020, tá? Porque a percepção de calendário deles, o fato importante que marca, o fato religioso importante que marca o início do calendário dele, nada tem a ver com o calendário cristão, tá? Então existe essa diferença. Quando Maomé chega em Yatreb, que era como era chamado, onde é a Medina, era chamado de Yatreb, né? Ele se torna uma grande autoridade política, porque ele começa a propagar a sua fé, propagar a sua religiosidade, e muitas pessoas vão se tornar adeptos dessa religiosidade. E aí ele consegue uma grande autoridade, um grande poder, e depois de ter um grande número de fiéis, ele retorna a Meca e toma Meca em 630. 2 anos depois, ele morre, e aí o poder vai ser passado para os califas, que seriam os sucessores de Maomé, né? Como são chamados esses sucessores. É aí que começa o conflito e a divisão entre os muçulmanos, só que isso a gente vai falar daqui a pouco, tá?
No caso aí, os povos estavam convertidos à fé islâmica, o que significava uma união do território, uma união política e religiosa sobre os povos da Península Arábica. Então, aquela unificação que se pensava lá no início da pregação de Maomé, ele de fato consegue. Tá? O exercício era para vocês terem feito da página 37. Tá? Eu esqueci de falar, como eu disse na última aula, cortou o vídeo antes de eu concluir. Então, se quem ainda não fez, alguns já entregaram, quem ainda não entregou, faça lá o exercício da página 37 e hoje já vai ter outro exercício. Islamismo. Agora a gente vai falar basicamente da religiosidade. Tá? O profeta, o Mohammed, Maomé, né, ele cria uma religião que basicamente era uma doutrina de fácil compreensão, por isso que ele consegue muitos adeptos, era uma doutrina aberta a todas as classes, tá? Então, isso vai fazer com que o poder político e religioso de Maomé cresça surpreendentemente. E aí nós vamos ter o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado para os muçulmanos. Ele não foi escrito por Maomé, porque Maomé não sabia escrever, mas os ensinamentos que ele passava, os seus súditos iam escrevendo e depois eles juntaram isso e formaram o que ele chama de Alcorão, onde tem todos os ensinamentos do grande profeta em relação a como se deveria aí seguir a religiosidade islâmica. E dentro desse Alcorão é como se fosse o livro, como se fosse a Bíblia, né, para os cristãos. O livro sagrado deles se chama Alcorão. Tá? E lá você teria aí as 5 obrigações dos muçulmanos. Entre essas obrigações, a primeira, profissão de fé, que seria aí o reconhecimento de Alá como único Deus e de Maomé como seu profeta. Então o primeiro passo era essa profissão de fé, era ter fé em Alá e ter fé em Maomé. Depois, prece ritual, que seria aí orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. Então, quando você vê essa imagem da pessoa aqui, nessa prostrado, com o rosto em terra, teoricamente não, né? Eles fazem isso em direção a Meca, tá? E essa oração tem que ser feita 5 vezes ao dia, essa prece, né? Jejum do Ramadã, né, que seria o jejum durante o mês do Ramadã, aí, que seria o 9º do calendário muçulmano, considerado aí o mês da revelação, o mês em que o profeta, né, o Muhammad, teria aí tido a visão, tido contato com o anjo Gabriel. Caridade, doar parte da riqueza a muçulmanos que estejam em dificuldade. E peregrinação, que é ir viajar até a Meca pelo menos uma vez na vida e dar 7 voltas em torno da Kaaba, o monumento que tem lá no meio, onde se encontra a Pedra Negra. Ou seja, todo muçulmano, esse profeta muçulmano, já disse para vocês hoje, precisa mais ser árabe. Um brasileiro pode se tornar muçulmano. Mas segundo os 5 pilares, pelo menos uma vez na vida, ele tem que se dirigir, tem que peregrinar até a Meca e dar 5 voltas na Kaaba, onde se encontra a Pedra Negra, que nós vimos lá no início, né? A ideia da Pedra Negra, que foi uma pedra que veio branca, caiu do céu e tudo, e absorveu os pecados, ela acabou ficando negra, certo? Eu botei essa última parte aqui para que vocês possam compreender os pontos semelhantes entre o islamismo e o cristianismo, tá, gente? Por exemplo, figuras dos anjos. E em particular do Gabriel, que é um anjo que aparece na Bíblia e é um anjo também que aparece na religião islâmica. Alá, na língua árabe, significa Deus. Então, seria aí o mesmo conceito do Deus do cristianismo, né? A questão de julgamento, de paraíso, inferno. Se você for bom, você vai para o paraíso. Se você for mal, você vai para o inferno. As penalidades para os seus atos e tudo mais. Então, todos esses são pontos semelhantes entre essas duas religiosidades. Xiitas e sunitas. Agora sim a gente vai entender por que temos o grupo que a gente chama de extremista e o grupo que é mais aí, vamos dizer, em parte liberal, digamos assim, tá? Então, depois que o profeta morre, começa uma disputa entre os fiéis e uma discordância sobre quem deveria ser califa, quem poderia ser califa, ou seja, ser líder da religião islâmica, ser líder dos islamitas. Quem poderia? Nem sei se existe essa palavra, gente, islamitas.
enfim, ser líder dos muçulmanos, digamos assim, né? E aí eles se dividem em duas grandes correntes. Uma a gente chama de sunitas. Os sunitas, gente, eles vão ser os seguidores do primeiro califa, chamado Abu Bakr. Esse califa era amigo do Maomé, era amigo do profeta. Inclusive estava aí no episódio da fuga junto com ele. Então, se tornou aí o líder dos muçulmanos. Esse grupo de sunitas, lembrando, ele era amigo, não era parente do profeta, tá, gente? Porque isso é muito importante para você entender aí esse conflito. Eles representam a maior parte, 80% dos muçulmanos se consideram sunitas. Eles baseiam sua vida no Alcorão e na Sunna. Tá? Sunna, gente, foi o nome dado aí a um conjunto de ensinamentos que o profeta Maomé deixou. Esses ensinamentos tinham como base a própria vida, do qual deriva o nome aí de sunita. Tá? Para eles, não precisa ser descendente da família do profeta ou ligado à família do profeta para ser um califa. Qualquer um que tivesse atributos morais poderia assumir o cargo, certo? Essa é a ideia dos sunitas. Já os xiitas, que é o outro grupo, eles não aceitaram a liderança de Abu Bakr, porque Abu Bakr não era da família do profeta. Para eles, era necessário que os califas fossem da linhagem ou tivessem um grau de parentesco com o profeta. E aí eles vão apoiar, né, como califa o Ali, que era genro de Muhammad. Era genro do profeta, né? Ele era casado aí com a filha dele, Matar de Fátima. Então olha que interessante, ao mesmo tempo que eles querem ser assim xiitas, né? Querem ser extremistas, mas eles apoiam alguém que nem era parente de sangue mesmo do profeta Maomé. Mas, enfim, para eles tinha que ter alguma ligação de parentesco com o profeta, tá? Esse grupo, obviamente, representa a menor parte do total dos muçulmanos, né? Se os xiitas representam 80%, então esse grupo representa 20%. É nesse grupo que nós temos os extremistas terroristas, tá, gente? Nesses 20%. Só que em países como Irã e Iraque, eles são a maioria. Então, eles não são a maioria dos muçulmanos, mas no Irã e Iraque, eles são a maioria, certo? Mulheres do Islã. Bem, primeira coisa, quando a gente observa aí as mulheres que são muçulmanas, é acreditar aí que elas são consideradas inferiores, né? Essa condição de colocar aí a mulher como um ser inferior, que tem que obedecer o homem e tudo mais, essa condição de inferioridade, é importante lembrar que isso não aparece no Alcorão, tá, gente? Isso daí foi interpretações, modificações feitas, mas no Alcorão não existe essa ideia de inferioridade da mulher em relação ao homem, tá? E aí a gente vai lá para a página 40. Se você não está com seu livro aí, pause o vídeo, pegue seu livro de história, vai lá na página 40. Tem um textozinho lá em cima, tá? Um quadradinho azul. Diz assim, ó: o Islã proclama a igualdade entre o homem e a mulher. O profeta disse: as mulheres são as irmãs gêmeas dos homens perante a lei. Costumes totalmente estranhos à ortodoxa mascararam esta bela face da religião muçulmana. Contudo, de direito, a mulher muçulmana sempre gozou de um estatuto jurídico relativamente ao qual poderiam ter-lhe inveja. Até bem pouco tempo, as mulheres de outros sistemas religiosos. A mulher muçulmana teve desde sempre reconhecido o direito de gerir os seus bens, longe de ser submetida à obrigação de oferecer um dote ao seu marido. É ele quem, ao contrário, está obrigado a depositar certa soma e a oferecer-lhe algum presente. O todo se torna propriedade pessoal da mulher. O Corão limita a 4 o número de esposas legítimas de um homem, o que constitui um progresso comparativamente aos tempos pré-islâmicos.
durante os quais nenhuma restrição era atribuída à poligamia. Então vocês sempre veem aí na televisão, né? Quando se fala em muçulmanos, eles podem casar com várias mulheres e tudo mais. Mas a ideia de inferioridade da mulher em relação ao homem não existe no Alcorão. Isso foi interpretações feitas depois. Sobre a utilização do véu, gente, é um traço cultural. Muitas culturas antigas, como por exemplo até a grega, utilizavam véu, tá? Atualmente a participação das mulheres islâmicas em decisões na sociedade vem aumentando. Elas vêm aos poucos conquistando mais espaço. Porém, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que está no livro de vocês, tá? As mulheres da Arábia Saudita, por exemplo, elas eram proibidas de conduzir veículos, elas eram proibidas de dirigir. Só que em 2017 a gente vai ter a revogação dessa proibição. Então já foi um passo, né, para as mulheres terem autonomia. Aqui eu botei para vocês, gente, com relação às vestimentas, a burca, né, com certeza é a que mais espanta, onde basicamente aparecem os olhos, né? É uma vestimenta tradicional das tribos partos do Afeganistão, cobre completamente a cabeça e o corpo e tem uma rede na altura dos olhos. Símbolo do Talibã, seu uso é obrigatório no Afeganistão. As mulheres têm que utilizar essa roupa. Niqab, véu integral de cobre que cobre completamente a cabeça e o corpo. Deixa somente os olhos descobertos. Seu uso se propagou sob a influência do islamismo, o ashbita, principalmente nas zonas urbanas. O hijab significa esconder o olhar. Cobre os cabelos e o colo, mas não esconde o rosto. Uso generalizado no mundo muçulmano. E já o chador, vestimento tradicional das mulheres no Irã, sobretudo praticantes. Véu que cobre a cabeça e o corpo, mas não o rosto. Sua utilização não é obrigatória na República Islâmica. Então eu trouxe isso para você entender um pouco melhor do porquê essas vestimentas que vocês devem ver aí nos jornais e tudo mais, tá? Gente, para hoje fica o exercício da página 39 e 41. Fiquem com Deus e até a próxima.